Reverendo Diácono, queridos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que estão em casa participando desta Santa Missa. Completados 50 dias após a Páscoa, a Igreja celebra hoje a grande solenidade de Pentecostes. E hoje a Igreja olha para 3 direções. Ela olha para o Espírito Santo, ela olha para si mesma e ela olha também para o mundo. Ela, olhando para si mesma, encontra a presença do outro, que é o Cristo ressuscitado, cabeça e seu esposo. Ela possui o Espírito Santo, que é a vida, que é a força da igreja, e por isso está nela. Mas ela também olha para o mundo, onde vai realizar a sua missão. A igreja parte em missão para levar a boa nova e a presença do Senhor ressuscitado aos corações. Amados, a igreja nasce, instituída por Cristo, como obra contínua do Espírito Santo no tempo, anunciando a palavra de Deus, tornando Jesus presente, principalmente testemunhando e vivendo as realidades dos sacramentos. Cada cristão, então, em particular, também nasce pelo Espírito Santo com a mesma missão. Assim como a igreja vai testemunhar o Cristo, nós, como cristãos, devemos testemunhar o Cristo ressuscitado. Pentecoste, portanto, é a plenificação do mistério pascal. A comunhão com o ressuscitado só é completa pelo dom do Espírito Santo. A primeira leitura de hoje se liga com o Evangelho de domingo passado. Lucas 24, 49 dizia assim: Eu vos envio aquele que o Pai prometeu. Ficai na cidade, até que do céu sejais revestidos pela força do alto. São João afirma que o dom do Espírito é a consequência da glorificação de Jesus, que antes tinha sido prometido, por isso era o Espírito da verdade, mas que foi entregue, e vimos isso no Evangelho de hoje, quando Jesus soprou sobre os apóstolos, enviando sobre eles o Espírito Santo. É Espírito da verdade porque vem iluminar, vem clarear, vem revelar, vem tirar-nos da obscuridade, da escuridão, das trevas, do erro. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vem nos tornar filhos de Deus. O Espírito também nos dá vida nova. Primeira carta de Samuel, no capítulo 10, 6, Samuel, dirigindo-se a Saul, ele disse: O Espírito do Senhor virá sobre ti e tu te tornarás outro homem. Mas o próprio São Paulo também afirmou: somos transformados à imagem do Senhor pelo Espírito. Ou seja, quando o Espírito Santo nos invade, nos torna uma nova criatura. Somos chamados a transformar a nossa vida e o nosso coração. Mas o Espírito Santo também cumula ministérios, dons, carismas. Espírito cumula de dons cada fiel cristão. Agora, como diz a segunda leitura, há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diferentes atividades, mas um só é o Espírito Santo. Todo carisma individual está ordenado para o bem da comunidade. Cada um tem um dom, ou até mais. Alguém pode ter o dom de organizar, outro dom de falar, outro tem o dom de ser um bom líder dentro da comunidade, dom de cantar. Mas esses dons devem ser colocados para o serviço da comunidade. A comunidade precisa crescer e só cresce quando os dons são colocados para esse serviço. Não podemos fazer como aquela passagem do Evangelho em que o homem recebe os talentos, ele pega os talentos, que são os seus dons, e enterra os talentos. E aí o patrão chega e vai cobrar, por que não multiplicou os talentos? Será que existe alguém aqui que continua enterrando talentos? Ou seus talentos são colocados para a comunidade, fazendo sempre crescer cada vez mais? Está na hora da gente repensar a nossa vida, a nossa postura e ver como estamos lidando com as coisas de Deus, com as coisas da fé. Por isso, o grande objetivo dos carismas, dos dons, dos ministérios é fazer a comunidade crescer. Por isso, não podemos nos fechar à ação do Espírito Santo. Existe um grande desafio hoje em nossos dias
torna-se até embaraçoso falar do Espírito Santo, porque vivemos num mundo em que o material fala muito mais alto do que o bem espiritual, do que o valor espiritual. Irmãos, o homem se faz humano à medida em que se abre para Deus. Sob a ação do Espírito Santo, encontra-se ali o homem reconciliado, mas ao mesmo tempo aquele que acolhe na sua vida Deus e se reconcilia não só com ele, mas consigo mesmo. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. O próprio Paulo, na carta aos Romanos, ele diz: aqueles que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O contrário também acontece. Quem não se deixa guiar pelo Espírito, como é que pode se tornar filhos de Deus? Por isso, caminhamos realmente segundo o Espírito. Que filho sou para Deus? Amados, na medida em que falta o Espírito Santo em nós, aumenta o medo, a apatia, a dúvida, a ineficácia, o desrespeito, o desamor e tantas outras coisas poderíamos falar aqui. Lembremos no Evangelho de hoje, os apóstolos estavam trancados, Jesus aparece, sopra sobre eles, enviando o Espírito Santo. Antes, diz o Evangelho, que estavam com medo. O Espírito é amor, e o amor expulsa o temor, expulsa o medo, diz São João. São João, no capítulo 16, 33, disse que, e ele afirma, Jesus disse: não tenhas medo, eu venci o mundo. Quem invoca sobre si o Espírito Santo, jamais temerá. Quem invoca sobre si o Espírito Santo, jamais terá dificuldade em sua vida, porque Deus estará consigo e vai superar então as dificuldades, as barreiras, os desafios, as necessidades da vida que muitas vezes estão à nossa frente. Por isso, duas coisas são importantes nesse Evangelho de hoje. A primeira é o envio. Não pode ser outra ordem do Senhor a não ser esta: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os apóstolos estavam com medo, mas o Espírito é dado aos apóstolos, dando-lhes força e coragem. O medo foi quebrado aqui pela saudação da paz do ressuscitado. E a outra é o gesto de soprar de Jesus. Lembra-nos o ato da criação, a ressurreição dos mortos, no livro do profeta Ezequiel, mas manifesta-se aqui o homem ressurgido, renovado. É a nova comunidade que ressurge a partir da vinda do Espírito Santo. Por isso, a festa de hoje nos ajuda a entender o que de fato é a renovação carismática. Não é uma avalanche de fenômenos estranhos, mas é o Espírito do perdão, o Espírito de unidade que ganha força decisiva na igreja. Por isso, o Espírito é a alma da igreja. Mas o Evangelho nos retrocede, isso que é interessante, o Evangelho nos retrocede ao domingo da ressurreição. E reparem, nós estamos 50 dias após a Páscoa. E o Evangelho de hoje, nesta grande solenidade de Pentecostes, traz para nós o Evangelho que é um Evangelho pós a ressurreição de Jesus. Olha o texto: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus apareceu e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Ou seja, é um evangelho logo após a ressurreição. Os apóstolos nem tinham ainda visto Jesus e ele aparece ali, quase que a primeira aparição de Jesus aos seus apóstolos. E é interessante que esse evangelho da ressurreição nos coloca 50 dias após celebrarmos o domingo de Páscoa. Amados, embora vivemos num tempo pascal como se fosse o único dia, o dom do Espírito Santo foi comunicado com uma finalidade específica em cada um desses dias. Assim como o Evangelho nos apresenta um texto pós logo a ressurreição de Jesus, a primeira leitura de hoje nos coloca 50 dias após a ressurreição. É o Evangelho da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos.
De um lado, 50 dias traz a primeira leitura, Pentecostes, e do outro, o Evangelho, que traz um texto pós a ressurreição de Jesus. Uma das primeiras, ou se não for a primeira aparição de Jesus ressuscitado. Por isso tem um significado. O domingo, ou no domingo da Páscoa, João 20, 19 e 23, que é o Evangelho de hoje, o Espírito Santo foi dado aos apóstolos como em Gênesis 1, 2. Reparem, depois dessas palavras que Jesus disse, a paz esteja convosco, mostrou-lhes as mãos e o lado, dizendo, sou eu, aquele que estava crucificado. E novamente Jesus disse, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles, enviando o Espírito Santo. O que aconteceu em Gênesis 1, 2 é o texto da criação, do ressurgimento da criação. Então, com o evento da ressurreição de Jesus, aconteceu também uma nova criação, tanto no mundo quanto no ser humano. É o homem que ressurge desse momento pentecostal, desse momento da vinda do Espírito Santo. Já na primeira leitura, que é o texto 50 dias pós-Páscoa, Atos 2, de 1 a 11, o dom do Espírito Santo tem a ver com a manifestação pública da igreja. Nesse sentido, evoca o batismo de Jesus, que vai inaugurar o seu ministério público. Não sei se vocês lembram, quando Jesus entra no Rio do Jordão e é batizado por João Batista, desce sobre ele o Espírito Santo. E daquele momento em diante começa a vida pública de Jesus. Ele vai anunciar o Pai. Assim então, como Jesus iniciou a sua missão com a vinda do Espírito no batismo, assim também os apóstolos começam a sua missão em Pentecostes. Então, se de um lado o Evangelho nos apresenta a criação do homem novo, ressurgido pela vinda do Espírito Santo, na primeira leitura vem então o homem em missão. É o Pentecostes da igreja, é o anúncio da igreja agora que parte para pregar, para manifestar o Cristo ressuscitado. Mas ainda vale lembrar, queridos irmãos e irmãs, versículo de número 2 da primeira leitura. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles estavam. A casa descrita no versículo 2 da primeira leitura é a verdadeira imagem da igreja, onde todos estavam reunidos e por isso o Espírito Santo se manifestou. Hoje estamos reunidos, celebrando o Pentecostes. É a vinda do Espírito Santo sobre nós, é a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Línguas de fogo sobre as cabeças significam que todos foram ungidos e se tornaram luzes para concretizar a ordem. Nós, um dia, também recebemos o Espírito Santo, seja no batismo ou na confirmação, na crisma, mas invocamos sobre nós sempre o Espírito Santo. E é interessante que precisamos, assim como os apóstolos, também concretizar na nossa vida a palavra. Lá em Mateus 5, 14 e 16 diz, e a ordem de Jesus foi, vós sois a luz do mundo. Ou seja, Pentecostes é a manifestação da luz, do fogo. Devemos incendiar não só a nossa vida e o nosso coração, mas os nossos lares, o nosso trabalho, a nossa escola, aonde nós estivermos, devemos incendiar com o fogo do Espírito Santo. Ou seja, o texto diz, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz diante dos homens. Essa é a ordem de Jesus. Você que é batizado, crismado, recebeu o Espírito Santo, você precisa ser luz no mundo. Então, brilhe a vossa luz diante do mundo, diante dos homens. E quantas vezes encontramos pessoas dormindo na missa, agora eu estou vendo, pessoas que estão com as luzes apagadas. Pessoas que transparecem não luz, mas trevas. Esse é o contrário daquilo que nós estamos falando nessa liturgia. Vós sois a luz do mundo. Amados, toda a vida de Jesus se desenrolará sobre o sinal do Espírito Santo. Ele falou que o Espírito Santo seria enviado aos apóstolos
condenaria o mundo, guiaria os seus discípulos à plena verdade, daria testemunho dele, como São João disse que falaria neles, e Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 26, acrescenta que rezaria neles com gemidos inefáveis. E para terminar, de fato, a nossa reflexão nesta grande solenidade de Pentecostes, amigos, Pentecostes é o Natal da igreja. Como Natal tinha sido Pentecostes de Jesus. Se hoje, com a vinda do Espírito Santo, que é o Pentecostes, ressurge a igreja, o Natal de Jesus foi o Pentecostes dele. Por isso, algo que é bastante interessante e importante, a presença de Maria no cenáculo, na primeira leitura diz que Maria e os apóstolos estavam reunidos no cenáculo. Veio do céu como línguas de fogo o Espírito Santo. Então, a presença de Maria no cenáculo serve exatamente para lembrar a ligação entre o Natal de Jesus e o Natal da igreja. Por isso que amanhã vamos celebrar a mãe da igreja. Porque aquela mulher que estava no Natal de Jesus, era a mãe de Jesus, e se tornou a mãe de Jesus. Estando agora no cenáculo com os apóstolos, no nascimento, vamos dizer assim, da igreja, ela se torna a mãe da igreja. Maria no Natal é a mãe de Jesus. Maria em Pentecostes é a mãe da igreja. Por isso que está correto o católico dizer que a Virgem Maria é a mãe da igreja. É a mãe do Salvador, é a mãe de Deus e é a mãe da igreja. Clamemos hoje, queridos irmãos e irmãs, vem Espírito Santo sobre nós e sobre esta igreja e nos faça uma nova criatura.